Amigas, amigos, olá! Resiliência regional é um conceito ainda em desenvolvimento nas ciências humanas. Vamos trabalhar um pouco este conceito na atualidade e ver como algumas cidades, algumas regiões de algumas cidades podem se mostrar mais ou menos resilientes a partir dessa perspectiva. Resiliência regional, duas palavrinhas. Regional é um conceito bem antigo da geografia. Região, esse conceito bem antigo, né? Por região, nós identificamos uma área que seja homogênea a partir de um determinado recorte de estudos, a partir de um determinado recorte de análise. Região metropolitana de São Paulo, área que tem municípios conurbados e estão sob uma administração metropolitana comum. Região da floresta amazônica, então é a área ocupada pela floresta amazônica na América do Sul. Nós temos então o conceito de região em geografia. Mas e resiliência? Resiliência é uma palavrinha, é um conceito oriundo da física. Por resiliência nós entendemos que um corpo ou um sistema volta ao estado original ou volta a um novo estado de normalidade a partir de um choque, a partir de uma força externa. Vamos pensar um elástico de cabelo. Então você aplica força e ele aumenta a sua extensão. Retirada a aplicação de força, ele volta ao estado original. Nós temos então a ideia de resiliência, que é diferente de resistência. Por resistência, o corpo, o sistema não é afetado. Em resiliência, o corpo, o sistema é afetado, mas ele volta ao mesmo estado original ou a um novo estado de normalidade. Resiliência, uma palavrinha, conceito oriundo da física, mas que tem utilização na engenharia há muito tempo. Tem utilização mais recente na ecologia, na psicologia e agora vem com força nas ciências humanas na ideia de regiões resilientes. Então, o que seria a resiliência regional? Resiliência regional é a capacidade de uma região de absorver impactos negativos, adaptar-se às mudanças e, idealmente, retornar a uma trajetória de desenvolvimento após eventos adversos. Essa seria a ideia básica de resiliência regional, que se manifesta em 4 diferentes dimensões: resistência, recuperação, reorientação e renovação. O que é cada uma dessas dimensões? Vejamos. Resistência, grau em que uma região consegue evitar declínios severos diante de um choque. Resistência e resiliência são 2 conceitos físicos distintos, mas a gente pode considerar a resistência como uma dimensão da resiliência regional, na medida em que, dado o choque externo, que choque é esse? Crise econômica mundial. Que choque é esse? É a Covid-19, é uma chuva extrema. Então existem condições, na região que resistem a esse choque externo e contribuem para a resiliência regional. Ainda mais a recuperação. Velocidade e eficácia com que a região retorna ao nível anterior de desempenho. Para que haja mais fácil e eficientemente resistência e recuperação, há necessidade de regiões que tenham diversidade de atividades econômicas. Vamos imaginar uma região que tenha forte apelo agropecuário, mas eventos climáticos extremos, a produção agropecuária, mediante chuvas inesperadas, foi quebrada. Como era a principal atividade econômica da região, todas as demais atividades econômicas vão ser afetadas negativamente. Todas as relações sociais serão afetadas negativamente. Daí então um problema para essa região que se mostra pouco resiliente. Diversidade de atividades econômicas faz parte da resiliência regional. Nós temos ainda reorientação e renovação. Reorientação, capacidade de aprender com o choque e adotar novos caminhos de desenvolvimento. E renovação, transformação estrutural positiva da região após a crise. Então, a ideia de que a região vai reagir à situação de crise, inclusive, vejam, renovação. Então, as estruturas em termos de infraestruturas, as estruturas institucionais, podem chegar a um novo patamar de normalidade superior ao anterior, mediante a resposta à crise. Todas essas 4 dimensões da resiliência regional, resistência e recuperação, reorientação, renovação, dependem de governança plural e democratizada. Governança plural e democratizada. Só uma sociedade civil que seja melhor dotada de diversidade de grupos e esses diferentes grupos tenham participação nas estruturas de poder é que pode ser uma região de fato resiliente.
Que grupos são estes? Como eu falei anteriormente acerca da economia, nós não temos só economia agrícola na região, nós temos produção agropecuária em diferentes níveis, nós temos o agricultor familiar, nós temos a agroindústria, nós encontramos produção industrial, setor de serviços, tudo isso traduz diferentes grupos com diferentes interesses político-econômicos e não apenas grupos ligados à questão produtiva, mas a outras relações sociais, minorias, população LGBTQIA+, movimento feminista, movimento negro, grupos culturais, religiosos e assim sucessivamente. Quanto mais diversa é uma sociedade no que diz respeito aos seus grupos e quanto mais eles podem participar das estruturas de poder, diferentes visões e necessidades podem ser colocadas para o todo. E essas diferentes visões e necessidades podem se transformar em políticas públicas em regiões que se manifestam como mais resilientes. Temos ainda outros fatores de resiliência: capital humano e educação, infraestrutura e conectividade, inovação, capital social e coesão comunitária são outros 4 fatores da resiliência regional. Capital humano e educação. São regiões mais resilientes, as regiões que têm mais gentes, com mais anos de escolarização e mais informação. Diante de um cenário de crise climática, crise econômica, essas pessoas podem atuar em diferentes escalas territoriais, podem atuar em diferentes escalas temporais, contribuindo para a superação da crise. Infraestrutura e conectividade, melhores condições de resposta a desastres ou crises diversas. Pensa na condição infraestrutural e cidades do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas chuvas em 2024, mas a cidade tinha apenas uma via de acesso, uma ponte que foi destruída pela chuva, a cidade ficou ilhada. Então essas cidades são muito pouco resilientes porque não tem uma infraestrutura mais complexa para lidar com uma crise como evento climático extremo. Inovação, formação de economias mais complexas, nas quais diferentes setores formem sinergias diversas. Então a gente tinha visto anteriormente a ideia de economias diversificadas. Vamos dar mais um passo. Economias diversificadas em setores que dialogam uns com os outros, formando sinergias. E, portanto, a economia regional é mais do que a soma desses diferentes setores, porque eles dialogam, fortalecendo-se, fazendo fortalecimento mútuo através dessa ideia de sinergias. E, finalmente, capital social e coesão comunitária, dinâmica na sociedade civil, que contribui com a democratização dos processos decisórios, com a legitimidade e eficiência de respostas a crises diversas e com diversidade econômica. Com essas dimensões, com esses fatores, nós encontraríamos regiões que tendem a maior resiliência, algo tão importante nesse cenário atual de graves crises econômicas, de graves crises políticas, de crise ambiental. Onde nós poderíamos encontrar cidades resilientes? Eu tenho 2 exemplos para vocês. Primeiro, nós encontramos a região do Ruhr, na Alemanha. Eu tenho aqui alguns aspectos do site Interlace, destacou alguns aspectos da Estratégia Regional de Biodiversidade da região do Ruhr. O site está destacando principalmente a ideia de resiliência a partir de uma perspectiva ambiental, socioambiental ecológica, mas a gente pode pensar como um exemplo da ideia de resiliência regional de maneira mais ampla. A região do Ruhr, na Alemanha, parece o Rust Belt nos Estados Unidos. É a área de industrialização mais antiga, onde hoje a indústria é decadente, as indústrias fecham, gerando desemprego industrial, havendo redução de salário, redução do nível de consumo do padrão de vida e assim sucessivamente. Mas foi criado para o Vale do Ruhr a Associação Regional do Ruhr, que busca esta ideia de resiliência regional junto ao Vale do Ruhr. Áreas-alvo, onde atua essa associação? Parques urbanos, pomares, zonas azuis, áreas verdes, áreas abandonadas, áreas verdes externas do edifício, espaços verdes urbanos conectados à infraestrutura cinza, nas ruas, avenidas, prédios, etc. Então vejam, nós temos determinados objetivos desta associação. Características de boas práticas que o site nos traz: sustentável a longo prazo, localmente apropriada e inovadora. Inovação de caráter local. Então há uma experiência bem-sucedida lá em Chicago, há uma experiência bem-sucedida
lá em Lima, no Peru. Mas não há que se replicar, há que se pensar como isto é adaptável às necessidades do Vale do Reno Ruhr. E finalmente nós temos envolvimento de atores não governamentais, diz o site que estão envolvidos. Instituições do setor público, como escolas, hospitais, pesquisadores, universidades, cidadãos ou grupos comunitários, além de ONGs que participam em consultas coletivas, que participam em workshops. Daí a ideia de participação da sociedade civil dentro do processo, o que faz com que haja essa maior legitimidade dos processos, e processos legítimos tendem a maior eficiência de implementação. Daí nós termos então uma experiência de aumento de resiliência regional da região do Vale do Ruhr, uma área degradada, hoje sob essa experiência positiva. Temos mais um exemplo, agora para uma cidade asiática. Kobe, no Japão, em 1995, foi gravemente afetada por um terremoto que matou mais de 5 mil pessoas, que derrubou mais de 60 mil prédios. Muito rapidamente, Kobe começou o processo, efetivou o processo de reconstrução, o que já mostra a ideia de resiliência regional. A cidade foi afetada por um terremoto de grande intensidade e mais ou menos rapidamente voltou a um estado de relativa normalidade. Mas mais do que isso, a resiliência regional pode tratar da ideia de nós voltarmos a um estado de coisas que não é igual ao anterior, é superior ao anterior. No caso de Kobe, foi organizado depois do terremoto a diversificação da economia industrial com reativação do artesanato e a criação de negócios em tecnologia avançada ligados à biomedicina. Mais ainda, Kobe é uma área que tem terremotos frequentes e teve essa experiência catastrófica de 1995. Ganhou expertise a partir de dinâmicas da própria sociedade civil, que passou a exportar na forma de serviços exportáveis a partir da segunda metade dos anos 1990. Portanto, nós temos Kobe, que era uma cidade mais ou menos resiliente, responde ao desastre de uma maneira bastante eficiente e cria novas condições de normalidade superiores à anterior ao desastre depois do terremoto. Nós temos, entretanto, localidades que tendem a menor resiliência na atualidade e hoje tem sociedades civis que se organizam reagindo contra a degradação regional. Nós temos aqui uma reportagem da The Conversation que trata sobre o turismo em cidades da Espanha, em especial as localidades de Barcelona e Ibiza. O turismo que se tornou uma atividade crescentemente importante para a economia da Espanha e nessas regiões. E, de novo, resiliência regional trabalha com a ideia de uma única atividade econômica prioritária na região? Não, isso não é uma região resiliente. Se o turismo é tão importante na formação de renda na região, a região está se tornando pouco resiliente. E ainda mais, o artigo da The Conversation destaca para a gente: as preocupações dos moradores vão desde a escassez de moradias e a insegurança no emprego até os danos ambientais e a privatização de espaços públicos também. Escassez de moradias. O avanço dos turistas, em especial a partir do uso de aplicativos de moradia temporária, tipo Airbnb, aumentou a demanda por locais de moradia temporada nessas localidades, Ibiza, Barcelona, entre outras. E daí a relação de oferta e demanda, o preço se torna cada vez mais alto, o preço de aluguéis, preço de compra de moradias, que se tornam preços proibitivos para os nativos da própria região. Agora, notem bem, se os preços de moradia, os preços em geral estão tão elevados, quem quer continuar trabalhando e morando na região? Ninguém, porque eu sou nativo de Barcelona, eu tenho um trabalho em Barcelona, sou professor, sou médico, sou enfermeiro, sou segurança, mas o salário que eu recebo não dá para pagar o aluguel, a comida está cada vez mais cara, eu não quero continuar aqui. A reportagem da The Conversation destaca, junto com a do El País, que essas localidades são localidades que têm cada vez menos oferta de trabalhadores nativos, criando, portanto, vulnerabilidade em serviços essenciais como educação, como saúde, como segurança, porque não há trabalhadores para preencher os cargos
que estão abertos, tendo em vista o nível de custo de vida da região. Veja como o turismo se caracteriza como um choque externo, mas nós temos essas formas de reação dessas localidades da Espanha, com uma reação da sociedade civil com vistas a maior resiliência regional. Se há sociedades mais ou menos resilientes que buscam se organizar pela resiliência, vimos o Vale do Ruhr na Alemanha, vimos Kobe no Japão, se há sociedades que estão reagindo ao choque externo, como é o caso das localidades espanholas diante do turismo, nós temos localidades como aqui no Brasil, São Paulo, que tendem a maior vulnerabilidade diante de choques externos pela própria ação do poder público. Uma sociedade resiliente é uma sociedade pouco desigual. Então não há sociedade resiliente onde a renda e o poder ficam concentrados. Isso já é uma característica negativa presente nas localidades brasileiras e na cidade de São Paulo. Mais ainda, tendo em vista a concentração de poder político, o poder público representa grandes interesses imobiliários e a reportagem do ICL, que tem manchete: de uma Cracolândia esvaziada a um centro desmontado, portaria acelera remoções em São Paulo. Essa reportagem destaca o processo de gentrificação nas regiões centrais de São Paulo, no centro velho de São Paulo. Primeiro com a remoção da Cracolândia à força nas últimas semanas, nos últimos meses. Remoção à força. Essas pessoas que manifestam um problema de saúde pública da sociedade foram tratadas como um problema de segurança pública. A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar atuaram na região da Luz e removeram essas pessoas. Removeram para onde? Isso é uma incógnita. Então há, como já aconteceu em outras oportunidades, a perspectiva de formação de microcracolândias espalhadas por várias outras partes de São Paulo, que não na área de gentrificação, na área que o poder público está implementando gentrificação, a região da Luz. E daí um problema mais grave, né? Porque é mais difícil que os agentes da sociedade que trabalham com a identificação desse problema de saúde pública, né? O uso de crack, o uso de drogas, população em condição de rua, possam atuar eficientemente. Antes eles estavam em uma determinada região, eles precisam ser descobertos na atualidade. Antes havia relações de confiança entre os agentes públicos, por exemplo, de saúde, e determinados agentes na região da Cracolândia. Essas relações precisam ser reconstituídas agora. Então o problema se torna mais grave para a cidade como um todo, mas não na região de gentrificação, a região da Luz, a região dos Campos Elíseos, onde não apenas as pessoas usuárias de crack, não apenas as pessoas em condição de rua são removidas. Todas as manifestações que estejam ligadas a essas pessoas entram em processo de repressão da mesma forma, como é o caso do teatro de container. Um teatro que foi constituído a partir de entes na sociedade civil nesta região de alta vulnerabilidade de São Paulo. Ele não cumpre apenas a função de teatro, ele cumpre outras funções mais horizontais, de manifestação artística desburocratizada, de ambiente de acesso a outros coletivos, negro, LGBTQIA+, etc., junto a esta região e, portanto, cumpre uma função de democratização da arte e de ressignificação do espaço, das relações sociais e das próprias gentes na região. Um poder público que se organizasse a partir de demandas populares, veria isso com muito bons olhos. E a ideia de, através do teatro de container, potencializar esta ideia para ter uma ampliação da democratização de acesso ao poder desde esta região. Não é o caso do poder público no estado de São Paulo, no município de São Paulo, que apresentou uma ordem de despejo para o teatro de container. Daí nós temos a ação do poder público com vistas à gentrificação desta região, inclusive dilapidando todas as formas de democratização do espaço das relações de poder, contribuindo positivamente para as necessidades do capital ligado a corporações imobiliárias, ao turismo, né, aos agentes clássicos de gentrificação para essa região da Luz
que é objeto de construção da nova sede, Campos Elíseos no caso, construção da nova sede do governo do estado de São Paulo, né, reforçando a ideia de gentrificação para essa área. Enquanto nós encontramos o conceito de resiliência regional, né, e ele sendo evidenciado em sociedades que buscam a construção de regiões resilientes, como é o caso do Reno Ruhr, como é o caso de Kobe, como é o caso das localidades da Espanha, onde a sociedade civil está reagindo, nós encontramos sociedades mais vulneráveis, comunidades mais vulneráveis, como aqui em cidades do Brasil, como a cidade de São Paulo, onde em algumas áreas o poder público atua para a menor resiliência regional. Bom, era isso por hoje, nosso podcast tratando desse conceito de resiliência regional e aplicando o conceito a algumas localidades. É um conceito novo, quem tiver alguma dúvida, alguma demanda, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.